Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Cláudia, aqui do Mafaguefinhos, e hoje a gente vai conversar sobre essa coisa maravilhosa chamada 1984, após a vinheta. Para começar, vou te falar aquelas coisas de praxe para que você não esqueça. Eu sei que você está acostumado a me ouvir falar isso, mas não esquece de deixar o teu joinha, não esquece de te inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Assim você ajuda o canal a crescer e a levar literatura para todos os cantos desse país e do mundo. E eu vou te ser imensamente grata. Agora, bora lá. Primeiro que é uma edição da Companhia das Letras. Olha que edição rica, maravilhosa. Até o cheiro é bom. Eu não sou das pessoas que cheira livros, mas esse eu abria e exalava um cheiro de delícia. Cheiro de perfume livral. Então, maravilhosa essa edição. E a fortuna crítica é imensa. Metade do livro aqui, basicamente, é fortuna crítica. Estou exagerando, né? Metade não, mas tem muita... Olha só. Muitos ensaios. E tem as capas antigas do livro. Olhem. Posto isso, mostrada a edição maravilhosa. E a tradução é de Alexandre Rubner e Heloísa Jean. Apresentação e organização Marcelo Pen, ou Pen. Ensaio visual Regina Silveira. Essa edição tá perfeita, linda e tudo de bom. O que gostaria de dizer para vocês? Eu estudei para falar para vocês. Eu li muito, eu queria trazer algo de valor para vocês. Em primeiro lugar, a gente pode falar que George Orwell fez um livro, este que seria o último livro de sua vida, lá em 1949, antecipando o ano de 1984, mas na verdade engana-se quem imaginou que ele estava antecipando o futuro. Na verdade não era isso. O que ele estava fazendo, criando uma distopia, imaginando como seria um mundo totalitário, mas completamente totalitário, digamos assim, muito totalitário. Ele, de acordo com aquilo que ele vivia naquele momento, pós-guerra, e consequências desse pós-guerra, ele imaginou como seria viver num mundo em que ninguém tivesse o direito de pensar. Ele fez questão de dizer, embora pensem diferente, que este livro não era uma crítica às esquerdas e nem ao partido de esquerda britânico, e sim era uma crítica aos regimes totalitários. Ele lutou em guerras, ele nasceu numa Índia britânica, se eu não estou enganada, e ele era completamente anti-imperialista, por um lado. Por outro, ele dizia, por exemplo, que a Índia não conseguiria se aguentar se não fosse o mandato britânico em cima dela lá, enfim. Então, era uma pessoa de contradições. Assim como ele dizia que, neste livro, ele não se referia aos regimes de esquerda, ao mesmo tempo, o ditador mora aqui, o grande irmão, tinha cara de Stalin. Assim mesmo, ele insiste em dizer que, sim, Stalin era um grande ditador e casualmente era de esquerda, mas poderia ter sido uma figura de direita, não sei, né? Me parece que há contradições no papo dele. E entendam, eu estou interpretando aquilo que eu vi dele, não é o que Cláudia acha. Cláudia tem certeza absoluta que abusos de poder podem vir de qualquer vertente política, lado e pensamento, etc. Tá bem? É uma obra, essa aqui,
que dá muito pano para manga. Tem muitas camadas, muitas coisas a serem pensadas. Inclusive, a minha filha pequena está lendo este livro para a escola. No meu caso é uma releitura, no dela é a primeira leitura. E eu fiquei imaginando, depois que eu acabei, como eu podia discutir o livro com ela. Eu me dei conta que tinha várias questões a serem discutidas, inclusive uma questão que é secundária aqui, mas que para mim foi de importância, bastante importância, as pessoas parecem não notar. E eu vou contar para vocês agora com o decorrer da leitura. Primeira coisa, vocês imaginem um mundo em que o mundo inteiro foi dividido em 3 regiões. É como se só existissem 3 grandes países que abarcassem uma boa parte do mundo. Então existia a Eurásia, a Lestásia e a Oceânia. O nosso herói aqui, dessa distopia, deste mundo horroroso, em que se vive em 1984, este herói vive na Oceânia, cuja capital é Londres. Esse é um dos motivos pelos quais o Orwell resolveu explicar que o livro não é uma crítica ao partido de esquerda britânico, embora se passe em Londres esse livro. Então temos esse mundo dividido em 3 países. O nosso herói mora na Oceânia, que é dominada por um partido cuja figura máxima emblemática é o Grande Irmão. Supostamente, o inimigo do povo, que eles chamam de Goldstein. Notem aí uma passagem importante que eu vou relatar para vocês logo mais, tá? Façam um gancho aí, um asterisco, para eu falar logo em seguida. Aparentemente, o que dizem, a imagem que se tem desse grande inimigo, o Goldstein, seria de Trotsky. Eu olhando um ou outro não achei semelhança, mas aparentemente era para ser Trotsky, tá bem? Este grande inimigo do povo é uma figura mitológica que ninguém nunca viu, assim como o Grande Irmão, ninguém nunca foi visto. Mas com relação a esse inimigo, existe um ritual todos os dias que chama 2 minutos de ódio, e esse povo todo desse país tem que parar e olhar para uma tela em que aparece a cara desse inimigo, e eles dirigem impropérios a este inimigo, e quem não faz isso está sendo observado como inimigo do povo, para ser pego futuramente e torturado, etc. Então, todos aqueles que estão ali ou participam dos 2 minutos de ódio porque realmente odeiam aquela figura mitológica, achando que ela é real, passaram então por uma lavagem cerebral, ou eles não caíram nessa, mas eles não podem fazer nada, então eles têm que bradar contra esse inimigo do povo. A sutileza tá em botar o nome do inimigo do povo, um nome de origem judaica. Ora, a vida inteira, o mundo inteiro colocou os judeus como inimigo do povo. Achei uma sutileza que ele não vai abordar no livro. Eu acho que em algum momento talvez ele dê uma pinceladinha rapidamente, mas não é relevante. Essa questão não é relevante pro livro, mas eu achei interessante essa união que Orwell fez, em botar uma figura de um judeu como inimigo do povo, né? E ele faz essa crítica que, na verdade, o personagem diz assim, estão colocando nesse homem todas as mazelas pelas quais o mundo passa, e na verdade ele não tem culpa, nem sabemos se ele existe, né? Então o mundo passa por problemas que são creditados a esse homem. Neste país, na Oceânia, e supostamente nos outros 2 países do mundo, existe uma estrutura de poder muito rígida, em que há um partido que domina, existem camadas nesse partido, existem, digamos assim, existe a cúpula do partido, existe os trabalhadores, que são, digamos assim, funcionários públicos deste partido, e existe o povo, o proleta, como eles chamam. O proleta não sofre
tanta pressão psicológica quanto os membros do partido, os membros mais rasos do partido. E o que nós temos aí? Nós temos 3 ministérios: o Ministério do Amor, o Ministério da Verdade e o Ministério da... me escapa agora, que são, na verdade, o oposto. O Ministério do Amor é o Ministério do ódio, que tortura as pessoas, que por qualquer motivo faz elas sangrarem, apanharem e sumirem da vida. O Ministério da Verdade prega a mentira. O que se faz no Ministério da Verdade? Se manipula com os fatos. Acontece algum fato que pode ameaçar o poder, vem o Ministério da Verdade e apaga esta notícia da existência do país. Então, todos os jornais que saíram com aquela notícia são queimados. Todos os documentos que surgem com aquela notícia são queimados. As pessoas que poderiam depor com relação a esses fatos são desaparecidas. Realmente é um regime totalitário de extrema força e que faz com que as pessoas duvidem, inclusive, delas mesmas, porque daqui a um pouco surge uma notícia e a pessoa pensa assim: ué, mas não era o contrário semana passada? Não tem provas. Não existe mais nada para provar aquilo. Então, por exemplo, 3 pessoas desaparecem como inimigas do povo. Mas na semana passada, elas eram representantes do partido em uma convenção qualquer. Então, como é que sumiram de repente? Como é que agora são inimigas? O que aconteceu? Elas nunca existiram, ou enfim. A verdade é mascarada. Nesse Ministério da Verdade se criam novas verdades. O herói, que é o Winston, esqueci o sobrenome dele, Winston Smith. Então, nosso herói Winston, ele trabalha nesse Ministério da Verdade e ele é a mente através do qual nós vamos conhecer esse regime muito de perto. É como se nós estivéssemos vivendo aquilo junto com ele. Então, o livro se torna muito rápido, porque a gente quer ver o que está acontecendo, como ele vai reagir, o que vai ocorrer na vida desse homem, deste país, para que eles saiam desse estado de coisas ou não saiam desse estado de coisas, né? E o Winston, ele começa a se questionar, ele trabalha no Ministério da Verdade, adulterando, então, essas verdades que existiam para novas verdades, criando novos fatos, novas versões. E ele entende que as coisas estão erradas, mas ele entende que ele não pode falar, ele entende que aquele que fala some, ele entende que ele tem que controlar os músculos da face para não demonstrar surpresa ou indevidamente em momentos, né, que ele não poderia fazer isso, ou ele não pode demonstrar pena daquele que foi pego injustamente, porque de acordo com o partido, ninguém é pego injustamente. Então, se o partido diz está certo, ele tem que achar que também está certo. Na hora dos 2 minutos de ódio, ele não sente ódio algum pelo homem, mas ele tem que lutar, gritar contra aquele homem Goldstein. Até que chega um momento que ele diz assim: até eu estava convencido de que eu odiava o homem realmente, mas eu não tinha nada contra esse homem, nem sei se ele existe, né? Então, esse nosso herói Winston, ele vive nesse estado de coisas assim opressivas, opressoras. Chega em casa, existe uma grande tela em que ele é monitorado, todos são monitorados por gente do partido. Ele não sabe, na real, se ele está sendo visto a todo momento, porque vocês imaginem, é um país do tamanho de um continente, porque são vários países unidos que formaram a Oceânia. Quem é que está olhando tela por tela para saber o que cada um está fazendo? É quase impossível. Então, ninguém na sua casa que tem essa tela, e todos têm, menos o proleta, sabe se no outro lado está sendo visto naquele momento. Mas ele não pode bobear. Ele chega em casa, ele tem que ter os mesmos modos contidos de sempre. E uma coisa que ele vai fazer é escrever num diário. Isso é proibido. Não que escrever seja proibido, mas isso já alerta o partido de que existe alguém botando pensamentos no papel e que isso pode
ser subversivo. Então, ele escreve de forma escondida, porque na sua casa, aquela tela foi colocada de maneira que sobra uma nesga de parede em que ele pode sentar sem ser visto. E é ali que ele escreve num diário que ele comprou numa loja dos proletas, uma loja que o partido não frequenta, então ninguém viu esse homem comprar esse diário, só que tem que ser escondido. Ele escreve e esconde numa gaveta, escreve, esconde numa gaveta. Através de Winston, a gente vai conhecer uma série de características dessa sociedade, entre elas, as crianças pequenas entram com uma entidade, algo do tipo, que as ensina a serem espiãs e elas vão espionar os próprios pais e dedurar para o partido se elas acharem que eles estão fazendo algo escondido. Mas às vezes é só uma questão de só quero relaxar um pouquinho. Eu não estou contra o partido, não vou me rebelar, mas eu estou querendo relaxar dessa opressão. Ninguém pode relaxar na frente dos filhos. A gente vai conhecer também a existência de uma nova língua. Eles estão tentando implementar uma nova língua que reduza o tamanho da quantidade de frases que se possa formar, digamos assim, para que as pessoas não possam exercer no futuro o seu pensamento de uma forma plena, porque vão faltar palavras. Então eles estão suprimindo do dicionário palavras que possam ser negativas para eles, para o partido, né? A ponto de, por exemplo, não existir mal, existe desbom, ou o antônimo de uma palavra é formado pela partícula des na frente dessa palavra. Então, mal não vai existir e outras coisas do tipo. Então, como é que no futuro aquelas pessoas vão formar frases se faltam palavras? Ou seja, é uma forma de atrofiar o pensamento das pessoas para que ninguém nunca, jamais possa se rebelar. Os proletas, que são uma boa parte da população, que são os mais pobres, que continuam batalhando sua vida com dificuldade, que sofrem um racionamento de comida. Todos sofrem, na verdade, menos os do partido. Então vocês entendam que, como sempre na vida, não importa se de direita ou se de esquerda, qualquer dos regimes, quando alguém assume o poder, este alguém toma para si as melhores coisas. Então, o partido tem o melhor café, a melhor comida, enquanto todos os outros têm comida de muito pior espécie. E os proletas, então, têm que batalhar muito para ter comida, uma comida racionada. E existe uma mentira. Todo mês o partido lança uma mensagem do tipo: este mês batemos o recorde de produção de trigo. Mas na hora de distribuir as rações de trigo, digamos assim, para fazer um pão, baixa aquela ração do mês passado para esse. Mas não tem prova. Alguém lembra? Mas não foi 40 gramas semana passada, o mês passado, agora só tá 20. Mas cadê a prova? Se o Ministério da Verdade apaga, né? Então há um racionamento de comida, só que o proletariado, os proletas, eles são um pouco à parte disso, eles batalham comida, enfim, pobres, como uma sociedade normal em que a gente vive, com as dificuldades que as pessoas pobres sempre estão passando, né? E acontece que os proletas, eles sofrem menos o controle do Estado, o controle do partido, porque eles são considerados inferiores, digamos assim, pessoas que não conseguem pensar e se rebelar. Eles não tendo esse controle todo, o que eles propiciam? Lugares mais livres para as pessoas do partido que queiram relaxar do controle do Estado. Então, Winston encontra numa rua dos proletas um lugarzinho que ele pode ser feliz, entre aspas,
onde ele pode frequentar uma loja com um quarto em cima, em que ele pode ser mais livre, porque supostamente ali não tem uma tela do grande irmão para controlá-lo, né? Então é ali que ele vai começar a encontrar uma moça por quem ele vai desenvolver um certo afeto e vão ter um relacionamento sexual importante. Não fica muito claro se é amor, em princípio é uma grande ternura, mas mais que isso, uma vontade de exercer a sexualidade de uma maneira mais livre, porque em frente às câmeras do partido eles não podiam isso. Inclusive a moça usava na cintura uma faixa que era da Liga Antissexo. E era mentira, ela tinha que fazer este papel, assim como o Winston fazia o dele, de se fingir de uma pessoa que aceita o que o partido diz. Os dois começam a se encontrar nesse lugar e os dois têm consciência de que correm um grande risco e correm um perigo de serem torturados um dia e eles falam sobre isso, que se eles forem pegos, certamente um vai dedurar o outro, então que o outro fique sabendo. Porque eles não conseguem fugir dessa tortura que o grande irmão impõe aos outros quando pegos, né? As pessoas quando pegas, quando as pessoas se rebelam. No meio do caminho, nós ficamos sabendo que o grande irmão, na verdade, é uma farsa. Não é uma pessoa que exista em carne e osso, e sim uma figura que é usada pelo partido como símbolo de poder. E também no meio do caminho a gente vai encontrar um outro personagem, o Brian, que atrai os nossos dois protagonistas para uma reunião antipartido, digamos assim. E os dois sabem de todos os riscos que estão correndo, mas encontram o Sr. Brian mesmo assim. E supostamente o Sr. Brian faz parte de uma liga antipartido que seria comandada por aquele anti-herói Goldstein. E ele faz um dia chegar às mãos desse nosso herói, o Winston, um manual em que ele explica toda a luta desse grupo antipartido. Então nós temos um novo personagem, o Brian, que vai entrar na história. E eu não vou contar a participação dele mais e nem a dos outros personagens que porventura vão entrar nessa história, para não estragar a surpresa de quem ainda não leu, embora seja um clássico, né? Então essa história acho que já é bem ventilada por aí, mas ninguém é obrigado a ter lido, então eu deixo a surpresa para vocês lerem depois. Mas esse O'Brien vai ter uma grande importância na vida dos nossos personagens, e acho que a grande questão que fica é a gente pensar no que se transforma o poder nas mãos dos mal intencionados. Então, eu acho que preciso entender que, na verdade, não se trata de encaixar aquilo que aconteceu no passado, né? Neste livro, na realidade de hoje. Acho que a questão que fica é: dê poder a alguém e essa pessoa vai abusar. Então, precisamos de moderação a esse poder. Precisamos de controles da sociedade com relação a pessoas e grupos que resolvem que são psicopatas e podem massacrar os outros sem dó nem piedade. Enfim, é uma grande obra, é uma grande leitura, é atual, mas não porque vivemos isso hoje, mas grandes questões envolvidas aqui no livro. A gente pode pescar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, de um governo aqui, um governo lá, enfim. É uma obra maravilhosa, é uma releitura e eu certamente poderia reler mais uma vez daqui a um tempo. Tá bem? É isso. Foi muito bom ler este livro. Que livro! Tem muito mais coisa para falar, mas essas coisas vão me surgindo com o tempo, vão me passando pela cabeça. Eu não falei tal coisa. Enfim, neste momento eu não vou conseguir falar mais para vocês a respeito disso, a não ser que deem uma chance quem nunca deu, porque é
maravilhoso, tá bem? É profundo, é denso, é tenso, é massacrante, porque falamos de cerceamento do pensamento, mas é tudo de bom, tá bem? É isso aí. Te vejo num próximo vídeo. Beijos e me liga.